O nosso quadro Vem de Carona dessa edição já está no ar e o nosso convidado de hoje é o presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, o Erneus de Nadal. A gente vai falar um pouquinho sobre o papel do Tribunal de Contas, especialmente aqui no estado, e também quais são as maiores dificuldades que os gestores públicos dos municípios aqui do estado enfrentam diariamente e também quais são os principais problemas que o Tribunal de Contas detecta na gestão desses municípios, desses gestores públicos aqui no estado. Então, embarque com a gente no Vem de Carona que nós já estamos no ar. Vem de carona com o Clique RDC. Oferecimento Kaiu Mitsubishi Motors. For you, for new life. Bom, aqui comigo já o presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, Erneus de Nadal. Seja bem-vindo ao nosso quadro Vem de Carona. Olha, eu agradeço a oportunidade. O nosso grande desafio no nosso trabalho é manter conexão com a sociedade, com os líderes, e esse trabalho é extremamente importante e se realiza no mais alto grau de percentual de comunicação, de conexão, é através da imprensa. A imprensa que, inclusive, faz a fiscalização social na aplicação do dinheiro público. Tribunal de Contas tem um papel muito importante, mas para quem não conhece, para quem não sabe de fato que papel o tribunal desenvolve, você que eu explicasse para a gente, para quem está nos acompanhando também, qual que é o papel que hoje o Tribunal de Contas, principalmente de Santa Catarina, desenvolve. Nós precisamos evoluir junto com as mudanças que acontecem dentro da sociedade. Tínhamos, até alguns anos atrás, um Tribunal de Contas mais estático, que se limitava a fazer fiscalização. Hoje, nós não abandonamos as nossas competências, até porque elas são constitucionais. Elas são também uma obrigação, dever, além da prerrogativa que ela nos dá. Então, nós continuamos na nossa área fiscalizatória, mas procuramos hoje, através dessa dinamicidade dos tribunais de contas do mundo todo, é uma tendência mundial e especialmente também do nosso país, através do Tribunal de Contas da União, que fiscaliza a aplicação dos recursos federais e nós estaduais. E aí, nesse nosso trabalho, nós estabelecemos uma linha dialógica, de conversa, de diálogo e uma linha preventiva. De que forma isso acontece? Presencialmente, o Tribunal de Contas ele percorre principalmente o estado para levar e tirar dúvidas? Como é que funciona isso? Também através de auditorias, mas hoje nós temos um grande banco de dados, o Farol TC. O Farol é uma ferramenta, um instrumento, e ele permite, em tempo real, acompanhar, por exemplo, as compras públicas de todo o estado de Santa Catarina. Então, a licitação, a gente fala licitação, às vezes o povo nos indaga. Mas o que é a licitação? É o balcão das compras públicas. Todas as compras públicas passam por esse critério licitatório e se procura adquirir pelo menor preço, mas também não desconsiderando a qualidade. Então, nós temos hoje, com aplicativos, como acompanhar todas as licitações que estão em andamento em Santa Catarina. Quem quiser fiscalizar, ajudar o tribunal nessa tarefa, e também aqueles que querem participar de licitações, o fazem acompanhando o dia a dia. Por exemplo, hoje nós devemos ter aí 300, 400, 500 licitações em andamento. Abrindo esse aplicativo, nós vamos saber qual o município, se é na educação, se é na saúde, o setor que for. A maior dificuldade hoje dos municípios é a questão de licitação. Nós temos um exemplo de Santa Catarina que há poucos dias, um mês atrás, inclusive alguns prefeitos envolvidos em operações, justamente, inclusive presos, né, devido a algumas fraudes em licitações. Como é que o tribunal vê isso também, essa questão? Primeiro que é um quadro que nos entristece, porque o nosso estado, que tem uma história muito bonita na gestão pública, um estado que se diferencia, se depara, não sempre, ainda bem, vez que outra, com situações dessa ordem. Então, quando nós temos a parte criminal,
quem cuida disso é o Ministério Público. E quando nós temos a apuração de valores, é aí que nós entramos, a apuração de valores que causem prejuízo ao patrimônio público, aos cofres do município, do estado, aí o Tribunal de Contas tem um papel de apurar esses valores. E muitas vezes, na apuração de uma licitação, de uma amostragem, nós conseguimos detectar o problema ali naquele momento. E aí vem a nossa posição dialógica e concomitante. Olha, prefeito, o senhor está com problema. Olha, secretário da Educação, o senhor está com problema lá na licitação tal. Aí, muitas vezes, nós pedimos uma cautelar suspendendo. Essa é uma advertência quando já observa que algo pode estar saindo errado. Sim, o nosso banco de dados já nos mostra. Acendeu a luz amarela, olha, aqui nós temos um problema. Aqui que nós fazemos? Na maioria das vezes, nós não impedimos a obra. Nós sustamos temporariamente para que os técnicos, ou do município ou do estado, sentem com o nosso pessoal e analisem, olha, o problema está aqui. Venha justificativas, daqui a pouco é uma situação que não tem nenhum problema, mas na grande maioria das situações e dos casos, o que se faz? Sanado o problema da licitação, é o caso aqui do aeroporto de Chapecó, fui o relator. Então, no final, encontramos, na apuração, encontramos na licitação um problema de planilha. E os municípios não têm, normalmente, uma equipe especializada, principalmente para tratar de concessão. Então, nós apuramos, e aí esse trabalho vem em benefício do próprio gestor. Apuramos, para... Dá garantia que ele está cumprindo a legislação. Exato, vamos parar. Acertamos a planilha, toca a vida. Segue com segurança. Segue, não tem processo daí. Daí nós não gastamos nossa energia com processo. Aí nós contribuímos com o bom gestor em compliance, em governança, procurando, através da expertise que o tribunal tem, nós somos em mais de 500 braços, essa expertise a gente procura colocar a serviço da população. Porque muitas e muitas vezes, como era feito no passado já distante, a gente fazia o seguinte: bom, nós apuramos uma rodovia aqui entre rios, a rodovia estava com crateras. Bom, mas aí havia se passado vários anos. Por que isso estava ocorrendo? Nós não tínhamos equipamentos, hoje temos laboratório de asfalto, para medir não a espessura, mas a especificidade do asfalto. E aí, então nós procuramos fazer em tempo real. Aquilo que a gente faz 10 anos depois, não se tem mais muito resultado, inclusive de que os valores que foram gastos indevidamente retornem para os cofres públicos. Porque o tempo afasta o gestor está lá longe. A empresa já mudou de dono. E aí, o processo, pelo processo, não resolve o problema nem do cidadão e nem do controle externo que é feito do dinheiro público, que é feito pelo Tribunal de Contas. Ou seja, no que cabe à fiscalização pelo Tribunal de Contas, ela quando detecta algo que possa estar errado no processo licitatório de algum município do estado, ela já faz essa abordagem. Nós não conseguimos acompanhar todos. São muitas licitações que estão andando nesse momento no nosso estado. Mas naqueles que chamam a atenção, então nós procuramos avaliar. Nós temos uma média de preços praticados em obras, em serviços, que são o nosso banco de dados. Inclusive, por falar em banco de dados, nós temos um aplicativo, e que conversava agora há pouco com os vereadores, que se chama TCE Educação. Se nós quisermos saber agora, hoje, como está a escola do bairro tal, nós temos todas as informações aqui. Entendi. E aí o tribunal também participou. Esse mesmo aplicativo a população também tem acesso, né? Todos têm acesso. Então, com esse aplicativo, a população também pode ajudar o Tribunal de Contas até na fiscalização, né, desses processos licitatórios. O tribunal nunca vai conseguir sozinho fazer esse trabalho. E esses aplicativos dão transparência. E o Tribunal de Contas deu uma contribuição muito grande e que teve uma receptividade fabulosa dos nossos deputados estaduais, quando aprovamos o projeto do ICMS Educação, e que agora
essa é uma ferramenta de acompanhamento para saber, e a própria pessoal do bairro Talo, aqui do centro, que tem uma escola, vai dizer, não, mas vem cá, por que aquela outra escola está sendo atendida dessa forma e nós não estamos sendo atendidos? Então, é também um instrumento reivindicatório. E aí, não, hoje o tribunal avalia de outra forma. Nós, há algum tempo, e temos algumas coisas que precisam ser atualizadas, a exemplo da prestação de contas de governo, tanto do município como do estado, a aplicação, nós analisávamos uma aplicação pura e simples. Aplicou 25%, está tudo ok. Entendi. Nós precisamos ter efetividade na aplicação dos 25%. Precisamos produzir resultados. Eu ia pedir isso para o senhor. Qual a maior dificuldade dos municípios, principalmente quando encerra um período de seu mandato, de gestão, na hora de fechar as contas de fato? Qual que é ainda a maior dificuldade que os gestores encontram? Nós vivemos um momento em que me parece que um dos maiores problemas agora, de hoje, desse momento, são os convênios celebrados de muitas obras no município, e que por conta, e aí eu não faço juízo nem do governo anterior, nem do atual, mas por conta, eu acredito, a transição, tem muitos convênios que estão pendentes. Então temos obras importantes, temos algumas obras estaduais, como por exemplo a que liga São Carlos, Palmitos, essa nossa região, que está em andamento e que foi paralisada por conta de situações que o Tribunal de Contas também vai se assenhorar. Nós já pedimos também um plano, um cronograma de trabalho para desembolso, para saber por que a obra está parada, quando é que vai ser. E assim nós temos em muitos municípios. Acredito que seja próprio do momento de transição, mas que é uma realidade. Eu acho que um dos principais problemas que os prefeitos estão enfrentando agora é o da continuidade de obras que estavam em andamento e estão com convênios pendentes de recebimento. Então me parece que isso. Afora isso, me parece que os grandes problemas que nós temos no estado hoje, eles também não têm mais só cunho na educação, que é um problema que está sempre presente, na saúde, em várias áreas, mas hoje nós temos o problema do desenvolvimento sustentável, que são as questões ambientais. As questões ambientais, então, nós temos os órgãos fiscalizatórios, mas também o Tribunal de Contas, o de Santa Catarina em especial, tem na figura do conselheiro José Ney Ascari, um especialista nesta área, e que coordena esse estudo no país todo, que objetiva a participação no Tribunal de Contas como um órgão mediador dessas questões. Até porque nos tribunais de contas europeus, isso se faz com muito acerto, considerando a movimentação econômica do mundo todo. Então, nós teremos que estar, num determinado momento, cumprindo com um mínimo daquilo que se exige por conta da nossa integração mundial. Estamos num processo de adequação. De adequação. E esse processo não pode ser assim, só com penalidades. Tem que ser um processo que envolva diálogo, que envolva, então, os tribunais de conta do país. A exemplo do que nós temos, são relatorias temáticas que nós temos. Temos a relatoria temática da educação, que hoje é projetada como um dos grandes nomes, o conselheiro Sica, um dos grandes nomes na área educacional do país. Então, nós precisamos, além de fiscalizar, criar condições, estabelecer diálogo, principalmente num momento igual a esse, que nós temos muita intolerância desse, daquele lado. Nós, como Tribunal de Contas, precisamos ser um órgão também mediador, presente, e que possa fazer as avaliações no devido momento. Depois que o assunto passou, a avaliação se perde no tempo, na gestão, cada minuto. Vocês que trabalham na comunicação, cada minuto nós temos uma notícia nova. Se nós não cuidarmos daquele fato oportunamente, num outro momento deixa de ser notícia, deixa de ser importante, e a máquina do dia a dia nos engole, e nós daí não conseguimos avaliar cada situação
com o devido cuidado que ela precisa, que ela merece. Bom, importante que o senhor disse aqui, que o Tribunal de Contas, a exemplo de que muitas pessoas pensam, ela é apenas punitiva, mas pelo que a gente vê aqui nesse contexto todo, tem também um papel muito importante de orientar para que os gestores não tenham problemas, até porque a própria legislação apertou bastante, né, a vida dos gestores, inclusive, então tem também todo esse cuidado e esse processo de orientações. Então, eu quero agradecer a sua entrevista. Eu acho que foi muito importante a gente trazer esses esclarecimentos, né, sobre o papel e o trabalho que o Tribunal de Contas desenvolve, principalmente falando aqui de Santa Catarina. E obrigado mais uma vez pela disponibilidade de dar essa volta com a gente e compartilhar a informação. Imagina, eu sei que esse trabalho da imprensa aqui na nossa região toda é muito destacado. Serve de exemplo para muitos e muitos veículos de comunicação, quiçá, do nosso país. E com isso, eu também quero fazer uma afirmação final, dizendo de que sem a comunicação, e por isso mesmo a nossa manifestação e o nosso eixo de atividade é de conexão. Conexão interna do tribunal, conexão com a sociedade e, como disse, sem abandonar o nosso viés fiscalizatório, mas também na linha de prevenir, de fazer as coisas concomitante, em tempo real, para que nós possamos, então, cumprir com o nosso papel. O nosso papel que tem junto consigo, quando, através desses veículos de comunicação, se dá conhecimento, que nós temos lá um aplicativo chamado Farol SC, Tribunal. A população pode acessar, inclusive. Pode acessar. TCE Educação pode saber como é que está a escola do seu bairro, onde seu filho está estudando, se os professores são profissionais daquela área ou são contratados em caráter temporário só para suprir uma ausência, saber como é que está o nível do transporte escolar, saber como é que está a qualidade da merenda escolar, enfim, ao fim e ao cabo, para saber como é que está o nível de ensino dos nossos filhos. Neus, muito obrigado. Olha, alegria mais uma grande. vez. Obrigado. Lembrando que toda semana nós temos um encontro marcado com o Vem de Carona, todas as quintas-feiras, nas redes sociais do Clique RDC, do Grupo Condado de Comunicação. Vem de Carona, Clique RDC, em parceria com a Mitsubishi Motors, aqui de Chapecó. No mundo de hoje, é impossível você não ficar conectado. Doido para ganhar likes, conseguir mais seguidores. Mas às vezes a melhor forma de se conectar é ficando off. As redes. Mitsubishi Motors. For you, for off. Vem de carona com o Clique RDC. Oferecimento Cayu Mitsubishi Motors. For you, for new life.